transformaram em bênçãos de luzes, em benefício de todos nós que aqui nos encontramos e aqueles que estão participando mesmo à distância. Fique conosco, Senhor Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Vou passar ao nosso irmão a palavra do nosso irmão, Vanil, né? Para que ele possa ter seu comentário da leitura que ele já preparou. E boas vibrações para ele, para que ele consiga, né? As interferências está meio grande, viu, gente? No início está sendo difícil, fica à vontade. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que depois de tanto tempo, né, mais de 1 ano e meio, aqui nos encontramos mais uma vez presencialmente no salão do Centro Espírita Irmã Matilde para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Quero aqui abraçar fraternalmente a todos os irmãos e irmãs que se fazem presencialmente aqui no salão do Centro Espírita Irmã Matilde, abraçando igualmente a todos os internautas que pediram para que fizéssemos também a transmissão desta fala, deste estudo nesta manhã de domingo, 3 de outubro do ano de 2020, data em que lembramos o aniversário de nascimento do nosso codificador Allan Kardec, 217 anos de nascimento aqui no plano físico de Allan Kardec. Então, por isso, mais uma vez, agradecemos a todos e a todas. Então, hoje falaremos acerca de Allan Kardec e o culto espírita. Não iremos falar acerca da biografia de Kardec, não iremos fazer uma homenagem a Kardec, não temos esta competência e Kardec também não está esperando as nossas mesquinhas homenagens, mas falaremos superficialmente acerca do nascimento, acerca da codificação e dedicaremos uma parte maior para falarmos acerca do culto espírita, conforme nos fala Emmanuel no livro da Esperança, o capítulo de número 1, que tem exatamente este título, Culto Espírita. Então, iniciando a nossa fala, é lógico que precisamos iniciar com palavras de Jesus, a lei, a justiça e o reino. Então, Jesus disse da seguinte maneira, no início do seu trabalho messiânico aqui na terra. Então, Jesus nos disse: não penseis que vim destruir a lei. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir, ou seja, complementar, realizar a lei que já existia aqui, a lei de justiça, de amor e de caridade. Pois vos digo, até passem o céu e a terra, não passará um iota ou um traço da lei, até que tudo se realize. Então Jesus, dirigindo-se aos mandatários daquela época, que estavam com medo que Jesus tinha vindo fazer uma revolução em relação à política e tomar o poder político aqui na terra, então Jesus disse a eles, podem ficar tranquilos, porque eu não vim para isto. E ainda ele diz: quem, portanto, violar um desses mínimos mandamentos e dessa maneira ensinar os homens, será chamado mínimo no reino dos céus. Quem, porém, praticar e ensinar, este será chamado grande no reino dos céus. De que forma nós estamos nos comportando 2000 anos depois? Será que estamos nos comportando desta forma na condição de mínimos ou na condição de grandes? Será que estamos nos esforçando verdadeiramente para ensinarmos os ensinamentos do Cristo? Ou estamos, de uma certa forma, trapaceando, enganando as pessoas em relação a estes ensinamentos? E ainda Jesus nos diz: por isso vos digo, que se vossa justiça
não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então aqui Jesus nos chama a atenção acerca da prática da verdadeira lei, da verdadeira justiça, para que realmente tenhamos condições, de acordo com o nosso esforço, a nossa transformação, tenhamos condições de habitar o reino de Deus, que é a nossa transformação verdadeira. Porque conforme Jesus nos disse, o reino de Deus não está ali ou acolá. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. Da mesma forma que Jesus também nos disse que o céu e o inferno não está distante de nós. O céu e o inferno não está em um local circunscrito, geograficamente falando. Céu e inferno está dentro de cada um de nós. Céu ou inferno, nós iremos ou estaremos construindo no nosso interior de acordo com as nossas atitudes. Nós estamos realmente construindo ou contribuindo para a construção de um céu no nosso interior, ou estamos contribuindo para a construção de um verdadeiro inferno? Porque conforme nós sabemos, nós podemos estar ali ombro a ombro, lado a lado com pessoas que estão se sentindo no céu e nós, de acordo com o nosso desequilíbrio, estarmos nos sentindo no inferno. Ou o inverso, eu estar me sentindo no céu e a outra pessoa que está ali ombro a ombro comigo está se sentindo no verdadeiro inferno. Ou seja, apenas questão vibratória. E aí nós chegamos em Kardec. Antes de começarmos acerca do culto espírita, conforme a doutrina espírita nos mostra, a Federação Espírita Brasileira nos mostra, está lá na página da Federação Espírita Brasileira, Allan Kardec reencarnou aqui na Terra em 3 de outubro do ano de 1804 e veio para cumprir esta grandiosíssima missão, esta nobre missão de ser o organizador ou codificador da doutrina espírita. É lógico que, conforme nós sabemos, Kardec não veio sozinho realizar este trabalho. Creio que condições para isso ele tinha, mas é lógico que veio uma pleiade de espíritos na condição de encarnados, naquela época, junto com Kardec, ou um pouco depois da sua reencarnação, para lhe auxiliar neste trabalho de codificação, divulgação e essa semeadura dos ensinamentos do Cristo à luz da doutrina espírita, além de uma pleiade de espíritos no plano espiritual, coordenados pessoalmente por Jesus e por outros mensageiros da sua palavra. E aí, na sequência, nós buscamos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que Chico Xavier, em 1938, através do espírito Humberto de Campos, escreveu em um capítulo que tem como título Bezerra de Menezes, que ali Humberto de Campos faz como se fosse um resumo da biografia de Bezerra de Menezes no plano espiritual, mas até chegar ao seu nascimento ou renascimento aqui na Terra. Então, no início deste capítulo, ele falou também acerca de Kardec. Então ele nos disse: foi assim que Allan Kardec, ou Hippolyte Léon Denisard Rivaio, a 3 de outubro de 1804, via a luz da atmosfera terrestre na cidade de Lyon, na França. O grande missionário contaria com a cooperação de uma pleiade de auxiliares da sua obra. E aqui Humberto de Campos, ele faz menção a alguns daqueles que desceram à terra para auxiliar Kardec. Então aqui ele cita em primeiro lugar João Batista Rolleston, que organizaria o trabalho da fé. E aí nós encontramos, através de Rolleston, os 4 evangelhos. Apesar de no meio espírita muitos companheiros não aceitarem este trabalho de Rolleston, mas temos aí neste campo da fé, o trabalho da fé, esse trabalho organizado por Rolleston. E aí na sequência
Humberto de Campos nos lembra Leon Denis. Leon Denis, que quando conheceu Kardec já estava realizando o trabalho da codificação, Kardec já com a idade avançada para os padrões daquela época. Leon Denis conheceu Kardec quando Leon Denis, tinha 18 anos. Então, Leon Denis, ele chegou à Terra vários anos, várias décadas depois de Kardec, mas conheceu pessoalmente Kardec, e ele veio com a missão de desdobrar a doutrina espírita no campo filosófico. E aí nós temos várias obras de Leon Denis, em especial Depois da Morte. Temos também, onde ele nos fala acerca da nossa vida, do nosso destino, da nossa dor aqui na Terra. Então, o problema do ser, do destino e da dor, um livro de Leon Denis, dentre outros livros de Leon Denis, nesse desdobramento filosófico. Temos também Gabriel Delany, que apresentaria a estrada científica. Então, Gabriel Delany, ali junto com Kardec, escreveu também vários livros apresentando essa estrada científica no meio espírita. E por último, Humberto de Campos cita Camille Flammarion. Camille Flammarion, que abriria a cortina dos mundos, desenhando as maravilhas das paisagens celestes. Então, Camille Flammarion escreveu várias obras acerca do mundo espiritual, acerca de reencarnação. E quando Kardec desencarnou, Camille Flammarion ainda era bem jovem, então ficou aqui conosco ainda por muito tempo, realizando este trabalho. E aqui nós trouxemos, de uma forma resumida, o trabalho de Kardec. Uma parte do trabalho de Kardec, porque além das obras, da codificação, começando pelo Livro dos Espíritos, que responde basicamente a este questionamento, quem sou? Livro publicado na sua primeira edição, em 18 de abril de 1857. Além desses livros, Kardec escreveu vários outros, além da Revista Espírita, que hoje nós temos, traduzida pela Federação Espírita Brasileira, em 12 volumes, que são aproximadamente umas 6.000, 7.000 páginas de escritos de Kardec. Na sequência, nós temos, pela ordem de publicação, o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, que complementa e desdobra a segunda parte do Livro dos Espíritos, publicada em 15 de janeiro de 1851, que responde acerca da mediunidade. O que sinto? O que sinto nesse sentido mediúnico? E ainda nós temos na sequência o Evangelho segundo o Espiritismo, que desdobra e complementa a terceira parte de O Livro dos Espíritos, já que o Livro dos Espíritos é dividido em 4 livros ou em 4 partes. É o Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 15 de abril de 1864. Por que sofro? Por que nós sofremos? E se queremos resposta para este questionamento, busquemos, em primeiro lugar, o capítulo de número 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Precisamos estudar toda a obra, não só o Evangelho segundo o Espiritismo, mas toda a obra de Kardec. Mas para responder a este questionamento, por que nós sofremos, nós encontramos estas respostas, de acordo com a condição de cada um, lá no capítulo de número 5. Nós temos também o céu e o inferno, que desdobra a 4ª parte de O Livro dos Espíritos. Para onde vou? Para onde nós iremos? Com certeza, de acordo com as nossas escolhas, porque somos atraídos ou repelidos de acordo com as escolhas que nós estivermos fazendo. Então, o céu e o inferno, ou justiça divina, segundo a doutrina espírita, publicada em 1º de agosto de 1865. E por último, a Gênese. Parece estranho, né? A Gênese, que trata da origem das coisas, que trata da nossa origem, foi publicada como sendo o último livro, já bem próximo do desencarne de Kardec.
Então, a Gênese foi publicada 6 de janeiro de 1868, que trata da primeira parte do Evangelho, do Livro dos Espíritos. De onde eu vim? De onde nós viemos? Hoje nós sabemos que todos nós viemos do mundo espiritual, que todos nós estamos aqui na condição de estrangeiros. Não somos aqui da Terra, estamos aqui provisoriamente vivenciando uma experiência humana. Estamos aqui em experiência, estamos aqui em estudo, estamos aqui não para sofrer, porque muitos de nós ainda temos aquela ideia equivocada que estamos aqui na Terra para sofrer. Muitos de nós, se formos questionados, por que você está na Terra? O que você está fazendo aqui na Terra? Ah, com certeza Deus me mandou para sofrer. Não, de forma, reencarnação nunca foi e nunca será nesse formato punitivo. Sempre foi, sempre será neste formato educativo. Estamos aqui em imensa sala de aula para sermos educados. E aí, na sequência, nós encontramos mais uma vez Kardec, quando nos fala acerca do seu desencarne, que ocorreu em 31 de março de 1869. Então, quando publicou a edição do último livro, a Gênese, em 1868, Kardec teve pela frente um ano de existência aqui no corpo físico. Então, aqui nós chegamos em O Evangelho segundo o Espiritismo, que traz aqui em destaque a frase que Emmanuel usou para o estudo do capítulo número 1 do Livro da Esperança. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Ou seja, o Espiritismo não veio destruir nenhuma religião, não veio substituir nenhuma religião. O Espiritismo veio auxiliar todas as religiões, todas as criaturas que estejam dispostas e com disposição de receberem este auxílio. E ainda dizem os espíritos amigos, que o Espiritismo nada ensina de contrário ou em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob a forma alegórica. Então aqui os espíritos amigos nos esclarecem que a doutrina espírita veio para desenvolver, para completar, para explicar, para ampliar, jogar luz sobre os ensinamentos do Cristo. E ainda eles nos dizem que o Espiritismo vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Então o Espiritismo vem cumprir, conforme Jesus havia prometido, que mandaria o Consolador prometido, conforme as anotações de João Evangelista. Então o Espiritismo vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e também preparar a realização das coisas futuras. Então o Espiritismo está aqui conosco há mais de 160 anos, trabalhando neste preparo das coisas futuras, e tudo que nós estamos vivendo e vivenciando na atualidade, a doutrina espírita nos explica de uma forma clara, lúcida e transparente. Então ainda nos diz que o Espiritismo é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Então Jesus nos disse que um dia o reino de Deus também seria aqui na terra. Mas só que Jesus veio, realizou todo o trabalho e continua realizando todo o trabalho, mas espera por nós. Quando nós reclamamos que o mundo está difícil, ou até falamos que o mundo parece que está perdido, não, de forma alguma, o mundo não está perdido.
O mundo espera pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, no trabalho de transformação, no trabalho de regeneração, começando com a nossa regeneração. Porque a regeneração do mundo, ela começa com a nossa regeneração. Quando nós falamos acerca da paz do mundo, a paz do mundo exterior, ela começa com a paz que eu instalo no meu interior. Porque não é possível eu, você, cada um de nós, auxiliarmos para a paz e com a paz do mundo, se eu ainda me encontrar em guerra com o meu íntimo. Conforme nos diz André Luiz, a nossa batalha não é com os outros, não é com o mundo exterior. A nossa batalha é uma batalha interior, a nossa batalha é pela nossa e para a nossa transformação. E aqui, Emmanuel começa o capítulo número 1 do livro da Esperança, nos dizendo da seguinte maneira, na verdade buscamos lá no prefácio, quando Emmanuel apresenta o livro da Esperança, que das esferas superiores tornaram os mensageiros da providência divina, asseverando que ele vive para sempre junto de nós. Ele, Jesus de Nazaré, mestre abnegado, repete indefinidamente a mesma lição milhares de vezes. Então Jesus, nesta condição de mestre abnegado, ele repete indefinidamente a mesma lição quantas vezes forem necessárias para o nosso aprendizado. Ele não se cansa, nunca se cansou e jamais se cansará de repetir a mesma lição. Jesus, na condição de orientador, dá-nos serviço e aponta-nos o rumo certo na estrada a palmilhar. Jesus, na condição de amigo, compreende-nos as faltas e incorreções sem privar-nos de auxílio. Então Jesus, nessa condição de amigo abnegado, ele compreende as nossas fraquezas, as nossas faltas, as nossas incorreções, sem nos privar do auxílio. E ainda Emmanuel nos diz que Jesus, na condição de companheiro de todos nós, companheiro de jornada, caminha conosco, alentando-nos os sonhos, multiplicando-nos as alegrias nas horas sem nuvens e enxugando-nos as lágrimas nos dias de provação e desalento, sem humilhar-nos à pequenez. Então Jesus, nesta condição de companheiro, nesta condição de um espírito altamente sábio, ele não humilha ninguém. Ele não humilha, ele ampara, ele auxilia, ele alenta, ele socorre, ele caminha conosco, ombro a ombro, lado a lado, nos socorrendo, nos sustentando, conforme diz a letra daquela música, em muitas situações nos carregando no colo, quando nós caímos. Então aqui Emmanuel nos fala acerca do Cristo, no prefácio desta obra, o livro da Esperança. E aqui começamos o capítulo de número 1, quando ele nos diz que o culto espírita, prestemos atenção o que Emmanuel destaca como sendo o verdadeiro culto espírita, como sendo o verdadeiro comportamento do espírita, do bom espírita, do espírita cristão. Então ele diz que o culto espírita, expressando veneração aos princípios evangélicos, que ele mesmo restaura, apela para o íntimo de cada um, a fim de patentear-se. Então o Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita, veio para nos auxiliar nesta restauração e apela para o íntimo de cada um, apela para o esforço de cada um. Ninguém precisa perguntar o modo de enobrecê-lo, de honrá-lo, de exaltá-lo, e com mais grandeza, porque reverenciá-lo é conferir força e substância na própria vida. Então, reverenciar a doutrina espírita é vivenciá-la.
conforme nos diz o Espírito Emmanuel, que a maior caridade que nós, cada um de nós, podemos fazer para com a doutrina espírita é a sua divulgação. Não é divulgação através da fala, divulgação através das nossas atitudes equilibradas. E aí Emmanuel acrescenta, destacando acerca do nosso comportamento, de acordo com várias áreas que ele faz referência, acerca do culto espírita na prática. Mãe, aceitarás os encargos e os sacrifícios do lar, amando e auxiliando a humanidade, no esposo e nos filhos que a sabedoria divina te confiou. Então as mulheres, na condição de mães, conforme ele diz aqui, aceitando os encargos e os sacrifícios do lar, amando e auxiliando a humanidade, sem sombra de dúvida que estará verdadeiramente prestando aquele maior culto ao Evangelho de Jesus na prática. E ainda ele diz: dirigente, honrarás os seus dirigidos. Legislador, o maior culto espírita, o maior culto cristão na prática que todo e qualquer legislador pode prestar é: não farás da autoridade instrumento de opressão. Não farás da sua autoridade instrumento de ou para a opressão de ninguém. Administrador, não importa qual área de administração, seja no nosso lar, seja aqui no centro espírita, seja no nosso local de trabalho, respeitarás a posse e o dinheiro, empregando-lhe os recursos no bem de todos, com o devido discernimento. Então nós, na condição de administradores, porque todos nós aqui administramos alguma coisa, e sem sombra de dúvida que praticamente tudo que nós administramos envolve, seja pouco ou mais ou menos ou muito dinheiro, nós temos que aprender a administrar esses recursos na condição de bem de todos, na condição de mestre. Se você está na condição de um mestre, ensinarás construindo, pensador, não torcerás as convicções que te enobrecem, cientista, descortinarás caminhos novos, sem degradar a inteligência. Então, você que está no campo da ciência, na condição de um cientista, é preciso trabalhar constantemente, descortinando caminhos novos, sem degradar a inteligência, sem usar indevidamente ou de forma incorreta a inteligência. Você que está no campo da medicina, na condição de médico, na condição de enfermeiro, na condição de um assistente qualquer na área da saúde, viverá na dignidade da profissão, sem negociar com as dores dos semelhantes. Então aqui ele fala mais especificamente, diretamente aos médicos: viverás na dignidade da sua profissão. Magistrado, sustentarás a justiça. Advogado, preservarás o direito. Escritor, não molharás a pena no lodo da viciação, nem no veneno da injúria. Poeta, converterás a inspiração em fonte de luz. Orador, seja em qualquer área que você está usando a sua fala, ou esteja usando a sua fala na condição de um facilitador, na condição de um divulgador ou de um orador, precisamos cultivar constantemente, insistentemente a verdade. E ainda nos fala: artista, exaltarás o gênio e a sensibilidade sem corrompê-los. E ainda ele destaca: você que está na condição de chefe, serás humano, não serás um tirano, serás humano e generoso, sem fugir à imparcialidade e à razão. Você que está na condição de operário, se quer prestar o verdadeiro culto ao Evangelho do Cristo, o verdadeiro culto à doutrina espírita, não furtarás o tempo envilecendo a tarefa, ou seja, não trapaceando com o tempo.
E ainda diz: lavrador, você que está na condição de um lavrador, protegerás a mãe terra. Comerciante, não incentivarás a fome ou o desconforto a pretexto de lucro exorbitante. E ainda ele diz, aqui ele nos chama a atenção em relação aos cobradores de impostos. Ele dá aqui o nome de exator, de exatoria. Aplicarás os regulamentos com equidade, não cobrando nem um centavo a mais, nem um centavo a menos, aplicando os regulamentos com justiça. E ele encerra esta seleção de atividades aqui na terra, nessa condição de prática e de culto verdadeiro, de culto espírita verdadeiro. Ele encerra falando aos médiuns. Aos médiuns, todos nós o somos, conforme disse Kardec, numa condição maior ou menor, aqueles médiuns com atividade ostensiva realmente no campo de mediunidade. Aqui ele nos diz: médium, serás sincero e leal aos compromissos que abraças, evitando perverter os talentos do plano espiritual no profissionalismo religioso. Mediunidade não é uma profissão. Mediunidade é um belíssimo campo de trabalho, conforme nos disse Jesus: dai de graça o que de graça recebeste. Então, mediunidade não pode jamais ser transformada em profissionalismo religioso, cobrar pela prática mediúnica. É isso que Emmanuel nos chama a atenção. E ainda ele acrescenta que o culto espírita possui um tempo vivo em cada consciência. O culto espírita não é este que nós estamos praticando especificamente aqui no salão do centro espírita ou do templo religioso. O culto espírita ou culto cristão possui um templo vivo em cada consciência, na esfera de todos aqueles que lhe esposam as ilustrações. De conformidade com o ensino de Jesus, o reino de Deus está dentro de vós. Então, quando Jesus disse o reino de Deus está dentro de vós, é onde nós verdadeiramente praticamos este culto ao Evangelho de Jesus, este culto ao Criador Supremo. E ainda ele acrescenta: e toda a sua teologia se resume na definição do Evangelho. Ou seja, toda a teologia da doutrina espírita, toda a teologia de Jesus, do Evangelho do Cristo, se resume nesta frase: a cada um por suas obras. Não iremos receber nem mais nem menos. Não iremos ser castigados, não iremos ser privilegiados. De forma alguma. Receberemos, estamos recebendo de acordo com as nossas escolhas. A lei da semeadura que o apóstolo Paulo nos falou também fartamente. E Jesus nos disse: a cada um segundo as suas obras. À vista disso, prescindindo de convenção e pragmática, temos nele, seja no Evangelho do Cristo ou na doutrina espírita, o caminho libertador da alma, educando-nos o raciocínio e também o sentimento, para que possamos servir na construção do mundo melhor. Então aqui Emmanuel encerra este capítulo número 1 do Livro da Esperança, nos falando exatamente aquilo que falamos lá no início, de quando nós reclamamos que o mundo está difícil, que o mundo está perdido, que o mundo não tem salvação. Então a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus está aqui conosco há tanto tempo, há tantos séculos, no caso do Evangelho do Cristo, há 2000 anos está conosco, para nos auxiliar na educação do nosso raciocínio, do nosso sentimento, porque o mundo está esperando o nosso trabalho, que possamos verdadeiramente servir na construção do mundo melhor. E encerrando a nossa reflexão, ou as nossas reflexões deste momento, buscamos em o Evangelho segundo o Espiritismo.
no capítulo 17, no item de número 4, aquela definição de Kardec acerca dos bons espíritas. Os bons espíritas não são aqueles que são santos, porque não existem santos aqui na Terra. Então aqui nos fala Emmanuel que se reconhece esse verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz constantemente, dia após dia, atitude após atitude, para domar as suas más inclinações. Então, o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, ele é e será reconhecido sempre por aquele esforço constante de transformação moral e também esse esforço para domar as nossas más inclinações. Enquanto que ou seja, o espírita imperfeito se compraz em seu horizonte limitado, o outro, que é o bom espírita, que compreende alguma coisa de melhor, se esforça para dele se libertar e sempre o consegue quando tem vontade firme. Então aqui os espíritos amigos, através da anotação de Kardec, fala que sempre nós conseguiremos sair deste nosso mundinho limitado para alcançar uma condição superior, sempre que tivermos vontade firme, realmente trabalharmos, conforme nos disse Jesus, quando ele foi questionado sobre salvação: Senhor, haverá os que se salvam? Jesus não disse que nós estávamos todos salvos, que ele tinha vindo ao mundo e tinha salvado todo mundo. Não, ele não falou isso. Ele respondeu àquele que o questionou e a todos nós ele continua nos respondendo: fazei esforços para não cair em tentação, ou fazei esforços para entrar pela porta estreita, ou seja, caminhar pelo caminho do bem. E ainda nós buscamos palavras de André Luiz, Opinião Espírita, onde ele nos fala acerca do espírita cristão. O dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. O dever aqui, ele não está falando que é uma virtude, ele está falando que é o nosso dever. Se nós realmente nos declaramos espíritas cristãos, é nosso dever esforçarmos constantemente para que progressivamente sejamos melhores. Hoje, melhores do que ontem. Amanhã, esforçar um tanto mais para sermos melhores do que hoje, e assim sucessivamente. E ainda diz: testa a paciência própria, que ele nos chama a atenção para testarmos a nossa paciência. Estais calmo, estais mais calmo, afável e compreensivo? Então, fazermos um teste de paciência é nós questionarmos a nossa própria consciência se nós estamos mais calmos, se nós estamos mais afáveis, mais compreensivos. E aí ele faz uma outra colocação acerca da nossa capacidade de sacrifício. Nós realmente já fazemos sacrifício? E aí ele diz: notas em ti mesmo mais ampla exposição de servir voluntariamente? Então, se você notar em você mesmo, em você mesma, esta disposição de servir voluntariamente, a sua capacidade de sacrifício, ela está se ampliando. E aí ele diz: pesquisa o próprio desapego. Então, ele nos orienta para pesquisarmos o nosso próprio desapego. Aí ele questiona: andas um pouco mais livre do anseio de influência e de posses terrestres? Ou seja, estamos mais desapegados realmente em relação às coisas deste mundo? E encerrando as nossas reflexões, religião espírita. O que é religião espírita? O que é espiritismo? O que nos traz a doutrina espírita? O que nos traz a doutrina espírita clareando os ensinamentos de Jesus? Então, os espíritos amigos nos falam que o espiritismo fala a cada um conforme as necessidades da sua alma. Então, a doutrina espírita, ela não se dirige a um grupo seleto de pessoas. A doutrina espírita, ela se dirige ao analfabeto, assim como ao doutor. Então,
O Espiritismo fala a cada um conforme as necessidades da sua alma. Então, de acordo com as necessidades suas, você vai encontrar respostas na doutrina espírita. A doutrina espírita consola todas as dores, extingue todos os ódios e procura unir todos os homens, independentemente do credo religioso. A doutrina espírita traz consolo para todas as dores, traz ensinamentos para extinguir todos os ódios, bem como procura unir todas as criaturas aqui na Terra, bem como o Espiritismo é doutrina do futuro. O Espiritismo é doutrina do futuro, no entanto, ela age no presente como impulso, levando-nos em direção aos planos superiores. Porque nós sabemos que, se realmente nós queremos um futuro melhor, só existe um momento que nós podemos verdadeiramente trabalhar para prepararmos esse futuro melhor. E este momento chama-se presente. Exatamente por isso que foi colocado aqui que o Espiritismo é doutrina do futuro, mas que age no presente, como impulso, levando-nos em direção aos planos superiores, desde que você faça sua parte. A doutrina espírita é doutrina da liberdade. É doutrina da liberdade, liberdade de pensar, liberdade de interpretar, liberdade de conduzir-se, liberdade de expressar-se, até mesmo liberdade de errar. Nós temos a liberdade, a doutrina espírita não proíbe nada. Você faz as suas escolhas, conforme Jesus disse, cada um segundo as suas obras. Mas a doutrina espírita nos mostra as consequências do uso dessa liberdade. Porque essa liberdade que nós temos, o chamado livre-arbítrio, tem as suas consequências. Liberdade não anda separada de responsabilidade. É preciso pensar nisso, liberdade com responsabilidade. E encerramos com os espíritos amigos ainda nos dizendo que o Espiritismo é doutrina de Jesus em espírito e verdade. É a religião do amor e da verdade. Esta é a doutrina espírita. E este nosso comportamento, conforme nos falou Emmanuel, deve ser o nosso verdadeiro culto à doutrina espírita, o nosso verdadeiro culto ao Evangelho do Cristo, na prática do bem, constantemente. Muito obrigado a todos, a estes que aqui se fazem presentes e a todos os irmãos e irmãs que estão nos assistindo neste momento virtualmente. Um abraço fraternal a todos e até breve. Até breve, quando aqui pretendemos retornar para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões em nome do Senhor Jesus.